Nessa aula eu vou te mostrar um método de massagem que vai muito além das medidas que o seu cliente vai perder. Um método que vai fazer com que o seu cliente perca medidas na primeira sessão. Um método de modelar e desinchar. E o melhor é que você não precisa ter experiência na área. Um método de massagem que já foi aprovado por dezenas de alunas que já estão atuando com o método e tendo resultados incríveis. E vai ser uma grande novidade para você. É para você, profissional da área da estética, da massoterapia, que quer uma nova técnica para modelar e desinchar o corpo. É para você que quer um diploma, um certificado para trabalhar num centro de estética e, claro, para montar o seu próprio negócio. É para você que tem se desgastado com um método de massagem muito pesado, além de deixar hematomas e dores nos seus pacientes, tem exigido muito de ti. É para você que quer trocar de profissão, entrar nessa área de trabalho e não tem experiência nenhuma na área. O método é simples, porém moderno, que tem sido aprovado por várias alunas que estão entregando resultados incríveis para suas clientes. O método MD vai ser um curso totalmente prático e direto. Nós vamos sim entrar dentro da parte teórica, porém o conteúdo é enxuto. Nós não vamos sair dentro do assunto proposto. Então, por isso, o curso vai ser direto ao ponto. Nós vamos trabalhar somente modelar e desinchar. E agora, veja o depoimento da Raquel, que é uma depiladora e fez o curso do método MD para associar nos seus serviços. Oi, bom dia pessoal. Eu vim aqui hoje para estar conversando com vocês a respeito do curso método MD, Modela e Desincha, da Dani Casagrande. Foi uma opção minha para estar agregando ao meu trabalho, que eu sou epiladora. E assim, eu super indico esse curso porque realmente o resultado na primeira sessão é surpreendente. As clientes saem satisfeitas, querem voltar correndo, porque assim, é incrível a perda de medidas, ele desincha, ele faz um resultado maravilhoso na primeira sessão. Então, eu super indico, porque a Dani é uma profissional maravilhosa e mesmo assim, depois que eu terminei o curso, sempre que eu tenho uma dúvida, eu tô entrando em contato com ela tá sempre bem atenciosa, ela dá todo o suporte necessário e é isso aí. Quem tiver oportunidade, não perca, porque é incrível. E essa é a Verônica, que já trabalha na área de massoterapia, estava procurando um método onde ela não precisasse de tanto esforço, que não precisasse de tanto desgaste do corpo dela e além de entregar resultado. No caso dela, ela não estava conseguindo entregar o resultado que os clientes dela estavam esperando. Eu me chamo Verônica, eu atendo como massoterapeuta faz 1 ano e meio e eu iniciei com uma massagem assim bem pesada. Quando eu fui procurar a Dani, eu falei para ela que a massagem estética ela me desgastava muito, que eu ficava muito exausta e eu não entregava o resultado que eu queria para o meu cliente. Então, eu vi no Instagram da Dani uma massagem que prometia modelar e desinchar já a partir das primeiras sessões, prometia trazer conforto para o cliente e para o massoterapeuta. Foi onde eu fiz o curso do método MD e o método MD ele entrega o que ele promete. Ele entrega resultado a partir das primeiras sessões, ele traz relaxamento para o cliente, ele traz conforto para o trabalho do massoterapeuta. Hoje eu posso atender o dia inteiro, eu não fico quebrada como eu ficava fazendo 2 massagens. Graças ao método MD, hoje eu estou montando meu espaço, já estou construindo meu espaço, eu comecei atendendo em casa, já estou construindo o meu espaço para ampliar ele. A minha agenda hoje, ela é uma agenda assim que ela já tá cheia, então tudo isso graças ao método MD. Tenho certeza que se não fosse o método, hoje eu não estaria colhendo bons resultados, tá? Então, além, né, do método MD, a Dani, ela dá assistência pra gente, assim, durante um longo período, qualquer dúvida que a gente esteja, ela se disponibiliza sempre para ajudar. Então, eu sou muito grata. E realmente, sempre que eu tiver que indicar algum método para algum profissional, sempre será o método MD. Gente, no caso da Catiane, ela estava bem satisfeita com a área de trabalho. Ela era uma cabeleireira, não estava conseguindo se encaixar na área. Ela fez o curso e na semana seguinte começou a atuar. E na primeira sessão já teve resultados incríveis. Então quero mostrar para vocês um depoimento dela e da alegria de estar atuando com o método. E tu viu o resultado disso aí, tu não vai acreditar. Ela chegou no salão com 103 de circunferência, tá? Ela saiu de lá hoje, tu não vai acreditar, 80
1,80m, ela perdeu muita medida e já fechei um pacote com ela quer continuar. O quadril dela diminuiu muito, o bumbum deu aquela levantada, aquela arredondada, até se tu ver ali na última foto, tá bem arredondado o bumbum dela, a barriga dela chapadíssima. Eu tô arrasando, eu tô amando. E agora eu quero falar um pouco dos erros cometidos de quem inicia nessa área de trabalho e também se aprofundar um pouco e falar sobre a parte teórica. Vamos lá? Então, gente, nessa minha caminhada como massoterapeuta, eu cometi alguns erros, isso é muito natural, mas eu quero alertar vocês sobre alguns erros muito grotescos. Com a rede social a gente tem conseguido ver muita coisa a respeito de profissionais que têm errado muito em algumas questões que precisam ser abordadas. E o principal erro que eu cometi, como eu já comentei, que me lesionei por conta disso, é a questão da massagem forçada. Isso é muito recorrente, a ideia de que quanto mais força você coloca numa massagem, mais resultados você vai conseguir entregar. E isso é um erro que precisa, desde já, ser deixado bem claro para você. Não, você não precisa causar dor para o seu cliente. E isso no método MD a gente deixa muito claro. A gente sabe que a dor é um estímulo do nosso corpo, querendo dizer, alguma coisa está errada. Principalmente a questão dos hematomas. O hematoma mesmo é o teu corpo respondendo, é o rompimento de alguns vasos, dizendo assim, ó, a força que você colocou foi demais. Então, isso precisa ser deixado bem claro. Eu acho que a dor é um sinal que alguma coisa não está legal. E principalmente a questão do estresse, A gente sabe que a dor está relacionada com o estresse. Eu já fiz massagem modeladora, massagem assim, bem forte, e eu fiquei estressada durante a sessão. E não é o que a gente quer propor como método MD. Nós queremos levar saúde, bem-estar e também resultados estéticos. Então, isso precisa deixar bem esclarecido para você que está aqui assistindo nosso vídeo. A massagem precisa ser com técnica, com força, com direcionamento correto, tá? Então, a gente sabe que os níveis do cortisol alto prejudica a questão do emagrecimento, prejudica a questão dos resultados que a sua cliente quer obter. Então, durante uma massagem, a gente consegue abaixar os níveis do cortisol se você levar, sim, bem-estar e muita delicadeza para a sua cliente. A gente sabe que o cortisol está relacionado com câncer, está relacionado com tantas doenças que a gente tem enfrentado. Então, nós temos que associar, sim, a nossa massagem com bem-estar e saúde. E um outro erro muito cometido e precisa sim ser esclarecida, a questão da quebra de gordura. Dani, nós vamos conseguir quebrar gordura durante uma sessão do método MD? Não, nós não conseguimos quebrar gordura com as nossas mãos. Por mais que a gente entregue muito resultado, por mais que eu seja tão confiante na questão do resultado que a gente entrega com as nossas mãos, nós não temos esse poder porque a nossa anatomia, a nossa fisiologia não deixa com que isso aconteça. Por isso que a gente tem que entender como que o nosso corpo funciona. Nós não temos o poder de fazer isso com as nossas mãos. A lipólise acontece com uma outra situação. Nós temos sim alguns recursos na área da estética que fazem lipólise. Eu acho interessante você anotar aí a questão da lipólise e estudar um pouco mais a respeito disso. Mas nós com a massagem não vamos conseguir fazer essa questão de quebra de gordura, de rompimento, de transformação de ácidos graxos em glicerol, que é um outro estudo mais aprofundado. Então nós não temos esse poder. Então o que a gente perde durante a sessão, para a gente ver aquela transformação, ver aquelas medidas perdidas durante uma sessão? São líquidos retidos, tá? Isso precisa ser bem claro. As medidas que a nossa cliente perde durante a sessão são líquidos retidos, toxinas e tantas outras situações. Claro que quando nós eliminamos esses líquidos retidos, nós estamos acelerando todo o funcionamento do nosso corpo. E assim, com algumas sessões, nós vamos conseguir sim fazer com que ela perca gordura, com que ela acelere o seu metabolismo e até mesmo vamos ajudar nossa cliente na questão do emagrecimento. Só que nós precisamos deixar isso bem claro para dar credibilidade à nossa profissão, de entender e de falar a verdade para as nossas clientes, que nós temos sim muito poder com as nossas mãos, mas nós não vamos trabalhar gordura, não vamos quebrar a gordura, tá? E uma outra situação também muito recorrente na nossa área é dizer que além de quebrar a gordura, nós vamos eliminar ela pelo xixi. Isso é um erro muito grotesco, principalmente se a gente for analisar a nossa urina depois de uma sessão de massagem, nós não vamos ver nem restígio de gordura, gente, porque o nosso órgão secretor de gordura não é a urina.
Então, se a gente for falar de gordura, de órgão que secreta gordura, a gente vai estar falando de quem? Do nosso fígado. Por isso que a gente tem que entender como que o nosso corpo funciona. Nós não eliminamos gordura pelo xixi, tá? O que nós vamos eliminar pelo nosso xixi, sim, vai ser toxinas, vai ser substâncias que o nosso corpo não quer mais e assim, claro, acelerar todo o metabolismo. Isso tem que ser deixado bem claro, que a nossa cliente sente muita urgência de ir ao banheiro depois de uma sessão, é porque nós vamos acionar de uma forma correta o nosso sistema linfático. E se a gente quer entender um pouco mais sobre o nosso corpo e o que acontece durante uma sessão de massagem, nós precisamos estudar e entender um pouco mais a questão do nosso sistema linfático. É o nosso sistema linfático que é utilizado, que é usado pelas nossas mãos para que a gente consiga ter esses resultados tão incríveis que a gente tem com a massagem. Então, para a gente entender a perca de medida, nós precisamos entender o que acontece no nosso corpo durante uma sessão. Então, é muito importante a gente ter um conhecimento geral a respeito do sistema linfático. Eu queria falar um pouquinho para vocês como que funciona. Como é que o nosso sistema linfático é utilizado pelas nossas mãos? Como que a gente consegue ter esses resultados incríveis? O nosso sistema linfático ele é muito inteligente e nós precisamos entender as funções dele. E as duas principais funções do nosso sistema linfático, eu vou falar e esclarecer um pouquinho para vocês. A primeira função do nosso sistema é a questão da desintoxicação, da eliminação de toxinas do nosso organismo. Então, quando a gente fala a respeito de massagem detox, nós temos que entender que o nosso corpo já faz esse detox automaticamente através do nosso sistema linfático. O que nós vamos fazer com a massagem é acionar, é acelerar esse mecanismo de eliminação de toxinas. Então, como é que funciona essa questão de eliminação de toxinas e como que a gente faz com que as nossas mãos ajudem nessa questão? Aqui fiz um desenho aqui só para a gente conseguir entender um pouco mais como que funciona o nosso mecanismo, o nosso corpo, o nosso sistema linfático. Nós temos aqui o nosso sistema sanguíneo, que fica do ladinho do nosso sistema linfático. Os dois têm a mesma via, tá? A mesma via de mão única, tá? Do mesmo sentido. Eu coloquei o desenho aqui de lado, mas a gente está falando de cima para baixo. Essa é a via de mão única do nosso sistema. Então, o que acontece? As nossas linfas, tá, que fazem parte do sistema linfático, as linfas coletoras, coletam do sistema sanguíneo substâncias, plasmas, proteínas, substâncias e que entram dentro das nossas linfas, tá? Dentro dessa substância, gente, desse líquido plasmático, não contém gordura, tá? Não contém nenhum tipo de substâncias gordurosas. Nós temos que deixar bem claro que as nossas linfas não levam gordura. Eu já ouvi falar muito a respeito disso. Ah, ela tinha gordura nas linfas e eu eliminei essas gorduras pelas linfas. Não existe isso, tá? Se a gente for fazer uma análise dentro do nosso sistema linfático, ele não é o responsável por levar nenhum tipo de gordura. O que nós temos dentro do líquido que a gente retira do sangue, né, os vasos coletores coletam do sangue, é um líquido plasmático, são proteínas, substâncias. E o que o nosso corpo faz? Eles levam, tá, do sistema sanguíneo para as linfas, para o sistema linfático, essas substâncias. Esse líquido é levado para dentro das linfas, para os tão famosos linfonodos, tá? Que são as nossas glândulas linfáticas. Geralmente estão, né, na região do pescoço, que são bem comuns, nas axilas, na região inguinal também são as mais comuns, são as que a gente utiliza, são as mais superficiais que a gente consegue tocar com as nossas mãos. Então, dentro dos nossos linfonodos, nós temos como se fossem uns filtros bem pequenininhos. Então, esses líquidos vão para dentro das linfas, é levado para os nossos linfonodos, passam por um filtro e fazem toda a purificação, a eliminação de toxinas, metais pesados. A gente sabe que a gente come tão errado, temos aí contato com tantos agrotóxicos, o nosso corpo reconhece isso pelo sistema linfático. Então, dentro dos linfonodos acontece esse detox, certo? Só porque que o nosso corpo faz, depois de passar pelos linfonodos, é devolvido novamente. Nós temos aqui dentro do nosso centro do nosso corpo, nós chamamos de ducto torácico. Então, esses líquidos é levado todo para essa região e é devolvido novamente para o sistema sanguíneo, esses líquidos, essas proteínas, esse plasma já purificado. Então, é o nosso efeito detox de uma forma natural do nosso corpo.
aqui é que acontece a purificação através dos linfonodos. E o que nós, massoterapeutas, conseguimos fazer, né, através das nossas mãos? Quando esse líquido é retirado, vindo para as linfas, é muito comum essas linfas não suportarem, tá? E esse líquido extravasar para o tecido. Nós chamamos de tecido intersticial. É o nosso famoso edema que nós sentimos aqui como um sinal de Godet. Nós sentimos quando o nosso corpo está inchado. Eu tenho bastante retenção, então a gente consegue perceber isso. Então esse líquido extravasa no tecido. E o que nós conseguimos fazer com as nossas mãos? É empurrar esse líquido para dentro das linfas e estimular os nossos linfonodos. E eu sempre chamo, e quando eu gosto de comparar os nossos linfonodos quando eles estão obstruídos, quando o nosso corpo já tem tanto edema, o líquido está tão extravasado no tecido, as linfas não suportam a quantidade de líquido por conta da questão da obstrução dos linfonodos. Eu gosto de comparar como se fosse uma pia entupida que está ali com a tampinha do ralo. Eu gosto de comparar a questão de quando a gente estimula com as nossas mãos esses linfonodos de uma forma correta, com o direcionamento correto, mas é como se a gente estivesse tirando a tampa da nossa pia e esse líquido escoasse de uma forma natural. Então, é isso que a gente faz com as nossas mãos. Nós vamos levar esse líquido que está extravasado nesse tecido para dentro das linfas, empurrar para dentro dos linfonodos, desobstruir, tirar a tampinha do nosso ralo com as nossas mãos e assim o nosso corpo leva novamente para o sistema sanguíneo todos esses líquidos já purificados e assim é metabolizado de uma forma natural pelos rins e pelas outras funções que o nosso corpo tem. É isso que a gente tem que deixar bem claro e entender o nosso corpo. Então, quando a gente perde medida durante a sessão, é porque nós aceleramos esse processo, né? O nosso corpo desacelerado, nosso corpo com os linfonodos obstruídos pela questão de tanto edema, com as nossas mãos nós conseguimos acelerar esse processo. Então, a perca de medida durante a sessão é os líquidos que estavam extravasados no tecido que foram para o lugar certo. Nós tiramos a tampinha ali do nosso ralo. Então, essa é uma função do nosso sistema linfático que nós precisamos entender. A segunda função, que é muito importante, eu acho que a gente tem que saber também, é a questão de que dentro dos nossos linfonodos, dentro do nosso sistema linfático, dos órgãos que fazem parte do nosso sistema linfático, que é o timo, o baço, está a questão do nosso sistema imune. Nós produzimos dentro dele os linfócitos. Os linfócitos são responsáveis pela questão da nossa imunidade, para combater vírus, para combater agentes de estranhos que o nosso corpo reconhece. Então, quando a gente faz uma massagem de um jeito certo, quando a gente drena, quando a gente aciona o sistema linfático de uma forma correta, nós podemos sim estar levando saúde para a nossa cliente, né? A questão da desintoxicação que nós aceleramos e nós aceleramos também, nós intensificamos também a nossa questão da nossa imunidade, tá? Está muito relacionada a questão da drenagem com a imunidade, porque o nosso sistema linfático é responsável pela nossa imunidade. Então, olha que importância que nós temos que dar para essa função do nosso corpo. Então, isso, gente, precisa ser bem claro. Quando a gente fala de massagem, a gente está falando de funcionalidade, de mecanismos importantes, nós temos que entender a anatomia do nosso corpo e tudo como ele funciona. Então, essa é a grande virada de chave. Quando a gente entende como que funciona, como a gente entende os mecanismos, nós vamos conseguir entender o direcionamento correto, né? Nós temos que entender que o nosso sistema linfático está do ladinho do nosso sistema sanguíneo, que eles têm uma única mão, uma mão única, de via única. Nós vamos entender que com as nossas mãos nós vamos acionar os locais certos, o direcionamento certo, e assim a gente vai ter, com certeza, ótimos resultados. E agora eu quero mostrar o método na prática para você já conseguir ter resultados e perceber como esse método é incrível. Oi, gente! Estamos aqui na nossa aula prática do curso e uma dica para você é que pegue uma modelo aí no seu espaço e acompanhe a minha aula prática, praticando aí aonde você estiver. Sobre o creme que nós vamos utilizar, gente, nós podemos utilizar qualquer creme que seja neutro, tá? E a gente vai conversar um pouquinho depois sobre os ativos que nós podemos associar, mas de princípio, um creme neutro com bom deslizamento.
pode utilizar também algum óleo vegetal nesse creme para aumentar um pouco a questão do deslize, tá? Mas, de princípio, é um creme neutro normal, certo? Então, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é a respeito da desobstrução dos linfonodos, como a gente já conversou na aula teórica, tá? O primeiro movimento seria de sentido horário, bombeamento nessa região inguinal. Então, sempre de sentido horário, nós temos linfonodos que vêm dessa parte até a região interna da coxa, como se fosse um cachinho de uva, uma ramificação. Então, a gente pode estar estimulando toda essa parte aqui. Então, eu já percebi aqui uma diferença só em estimular os linfonodos de uma perna para outra. Então, depois de fazer a desobstrução, o primeiro movimento é o de drenagem, tá, gente? Drenagem, que é empurrar os líquidos para a direção dos linfonodos, tá? Drenagem do método Godoy, inspirada no método de Godoy, que nos diz que a gente precisa empurrar em forma deslizante. E a gente já percebe, gente, uma diferença bem grande. Por mais que elas já tenham um corpo bem sequinho, é muito comum as meninas magrinhas procurarem nosso espaço também para modelar o corpo, levantar o bumbum, deixar o abdômen ainda mais sequinho. E a gente percebe que tem retenção desse biotipo de corpo também, tá? Então, eu já percebo uma diferença entre uma perna para outra. Só com alguns estímulos, certo? Então, agora a gente vai associar algumas manobras de massagem. O primeiro movimento foi de desobstrução e de drenagem. O segundo movimento vai ser de deslizamento. Sobre o deslizamento, gente, para quem já faz a massagem modelador, preste atenção, tá? Não é um ritmo acelerado, uma massagem vigorosa. O ritmo é controlado, tá? Lembre de pegar todo o membro. Se você pegar um membro mais gordinho, preste atenção e conseguir pegar todo ele, tá? Dos lados, internos de coxa, tá? Não deixe nenhuma parte sem massagear, sem fazer o deslizamento, tá? Fique atenta em ficar somente na frente da coxa. Percebam que a gente trabalha a coxa por inteiro, tá? O próximo movimento vai ser o amassamento. E eu quero que você preste bem atenção à questão do amassamento, tá, gente? De como a gente pega sem soltar a mão do tecido, tá? Eu percebo que às vezes as meninas têm dificuldade e soltam a mão. Não, escorreguem ela, ó, pra cá e pra lá, manipulando o tecido, gerando um estímulo aqui para essa gordurinha do interno de coxa, no meio, tá? Cuidem com os movimentos superficiais, tá? Façam comigo aí, ó. Pegue o máximo de tecido que vocês conseguirem. No meio, ladinho. É bem comum ter uma gordurinha aqui do ladinho do joelho, tá? Amasse bem. Preste atenção na questão do ritmo também, para não acelerar demais e a gente acabar ativando muito a circulação. Movimentos profundos e com ritmo. E nós vamos intercalar novamente o movimento de drenagem. Aí está o segredo, tá, gente? Nós associar alguns movimentos de massagem, sempre drenando entre os movimentos de massagem.
Certo? Recapitulando, a gente fez a desobstrução dos linfonodos em sentido horário. Começamos com a drenagem, empurrando os líquidos para os linfonodos. Depois, o próximo movimento foi o deslizamento, intercalando com a drenagem novamente, o amassamento, intercalando com a drenagem novamente. E o último movimento do nosso método é o punho cerrado. O punho cerrado a gente tem que tomar bastante cuidado para não pegar essa região óssea da nossa mão aqui e gerar um hematoma, pode machucar a nossa cliente. Como a gente já falou, o método tem que ser bem gostoso, prazeroso. Se vocês perceberem, gente, no caso dela, ela não tem celulite, então provavelmente ela não está sentindo dor. O movimento é profundo, mas sem, provoca um relaxamento sem causar dor. Então você vai dosando isso na tua cliente. Se ela tiver muita celulite e tiver uma região muito inflamada, pode ser que ela sinta dor. E não é o nosso propósito. A gente quer que a pessoa se sinta bem recebendo essa massagem, tá? Então a gente vai dosando a profundidade e conforme o que a nossa cliente relata pra gente, tá? O próximo movimento é o punho cerrado. Cuidado com essa região óssea. É essa parte do dorso que a gente utiliza, tá? Eu gosto muito desse movimento pra gente trabalhar interno de coxa, trabalhar culote, tá? Celulite nessa região, é muito legal, tá? A gente percebe um estímulo do tecido. A gente vai fazer a parte de trás também, a gente utiliza no bumbum para levantar o bumbum, então esse movimento é bem importante, tá? E o movimento é utilizando o dorso mesmo, ó. Não é a parte do ossinho, é a parte do... O que a gente tem que sempre lembrar, gente, é do direcionamento, tá? Não faça esse movimento de fricção de vai e vem. Lembrando sempre do nosso direcionamento. A gente quer que os nossos líquidos escoem pelos nossos linfonodos. A gente quer um estímulo sempre para cima, tá? A gente vai ver isso em relação ao bumbum também. Nada de levar o bumbum e trazer para baixo. A gente quer gerar um estímulo sempre para cima, tá? Então, não façam... Se vocês quiserem fazer a fricção para dar uma trabalhada na questão do culote, sempre para cima. Nunca vai e vem, tá? Sempre levando para cima. Ó, percebam como é profundo. É lento, mas profundo. Agora que você já entendeu um pouco mais a respeito do sistema linfático e como a gente pode usar ele a nosso favor, eu quero te convidar a se aprofundar um pouco mais e a entender todas as manobras da técnica. É claro que apenas essa manobra que a gente já passou, você já vai conseguir ter resultados incríveis. Então, o meu conselho é que você teste aí nos seus amigos, nos seus familiares e com certeza hoje mesmo você já vai conseguir ter os seus resultados. Porém, eu quero te convidar para algo mais intenso comigo. Nós temos um curso 100% online, onde você vai aprender todas as associações do nosso método e eu quero, junto com você nessa jornada, fazer com que você tire o melhor aproveito da técnica junto comigo. O curso é 100% online, o acesso é imediato e as aulas ficam gravadas para você ter acesso pelo seu celular e computador a qualquer momento. No método MD, nós vamos associar 3 técnicas diferentes: a massagem, com movimentos bem específicos, direcionamento, força e pressão diferente. Nós vamos associar a drenagem linfática, entendendo bem aonde está as regiões dos linfonodos, o direcionamento correto, aonde nós temos que drenar esses líquidos, e também nós vamos utilizar os exercícios hipogressivos, que são muito importantes da nossa técnica e fazem toda a diferença para um abdômen bem sequinho já numa primeira sessão. Se você chegou até aqui, pode ser que ainda tenha algumas dúvidas a respeito de adquirir o curso do Método MD. De repente, achei muito caro, não tenho dinheiro. Bom, aí tudo depende da sua prioridade, daquilo que você está precisando realmente no momento. Bom, então tudo que você precisa fazer é uma breve reflexão para saber se você está satisfeito com a sua atual profissão e se essa é a sua prioridade no momento. Se você está satisfeita, se está tudo bem, se você quer deixar tudo como está, então você não precisa adquirir esse curso. Porém, se você quiser mudar essa realidade, eu posso te ajudar. Inclusive, nós disponibilizamos o pagamento do curso em 10 vezes.
Se você começar a atender e com apenas uma massagem, você vai conseguir pagar 2 parcelas do curso. Dependendo da sua região, se você começar a atender e fizer 3 massagens, você vai conseguir pagar praticamente todo o curso. Uma outra situação é que o meu curso presencial hoje está em média de R$700 a R$800. Em 2022 a gente terá um reajuste para R$1.100. Com o curso online você vai ter acesso ao mesmo conteúdo, podendo ver e rever quantas vezes quiser por aproximadamente a metade do preço. Lembrando que eu estou te oferecendo uma técnica nova que entrega muito resultado. Se você fizer somente na sua família e nos seus amigos, você já vai conseguir pagar o curso. E você pode estar se perguntando, Dani, eu vou conseguir realmente aprender no modo online? Sim, você vai conseguir aprender, porque você vai conseguir ver e rever todas as aulas. As aulas são realmente bem específicas e, claro, a gente vai ter uma mentoria, grupos no WhatsApp e também uma aula ao vivo por semana. E com relação a conseguir aplicar o método, é uma dúvida bem comum. As alunas que me procuram para fazer o curso sempre têm essa dúvida se vão conseguir realizar. Mas nós temos comprovação de alunas iniciantes que fizeram um curso e estão conseguindo entregar resultados incríveis. E você pode me perguntar, Dani, eu já fiz vários cursos de massagem e não consigo entregar resultados. Você lembra da Verônica, o depoimento dela, de como ela tinha insegurança de fazer o curso, porque com o método que ela utilizava ela não conseguia entregar o resultado que ela esperava. Mas ela está muito feliz e satisfeita e os resultados dela são bem impressionantes. E outra coisa é você dar a desculpa que não tem tempo. Você lembra da Michelle, o depoimento dela? Ela é uma enfermeira, atua, trabalha no hospital e mesmo assim conseguiu organizar a agenda dela, fez o curso e consegue ainda atender as clientes dela nas horas extras. E quanto que eu preciso investir para começar nesse negócio? Gente, o investimento é baixíssimo. Nós precisamos somente de uma maca, um creme, das nossas mãos e da técnica de massagem. E você pode atender num centro de estética, fazer parcerias com salão de beleza e atender a domicílio. Com as macas portáteis você consegue atender no conforto do lar do seu cliente. Com isso você não precisa pagar um aluguel para o local de atendimento, não precisa investir em grandes equipamentos, realmente o custo é bem baixo. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que adquirindo nosso curso você vai ter direito a 2 bônus. Você vai aprender a fazer um detox corporal e o pós-cirúrgico tardio. E além dos bônus, você vai ter acesso ao grupo VIP do Facebook, Telegram, onde você vai conseguir trocar experiência com as alunas e comigo também para tirar suas dúvidas. E se você tem ainda alguma dúvida, eu quero mostrar mais depoimentos de alunas que eu recebo praticamente toda semana. Então, se você quer viver de massagem, ser dono do seu próprio negócio, aprimorar as suas técnicas de massagem, essa é uma oportunidade para você. Se você quer entrar para essa turma e aprender um método onde você vai conseguir modelar e desinchar o seu cliente em apenas uma sessão com resultados a olho nu. Você vai poder parcelar no cartão de crédito, fazer o pagamento com Pix, com boleto e o acesso é imediato após a compra. Após a sua inscrição, você vai receber um e-mail com um link do cadastro e ali você vai criar uma senha. Tudo vai ser bem fácil e tranquilo. Lá dentro do curso você vai ter acesso aos grupos VIPs e também o calendário das aulas ao vivo. E gente, lembrando que embaixo de cada aula vai ter a opção para você conseguir tirar suas dúvidas.
E para mostrar para você que eu confio tanto no método, se em 10 dias você perceber que o curso não é para você, você pode nos avisar que nós devolvemos o dinheiro. Então clique no botão abaixo, eu estou te esperando. Até mais!